Quero saudar os irmãos com a bondosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Eu tenho pregado essa série baseado em João 13 a 17, já estamos chegando ao final dessa série. E nós estamos especificamente nessa oração maravilhosa proferida pelo Senhor Jesus, comumente chamada oração sacerdotal de Jesus. No último sermão nós vimos do versículo 1 ao versículo 8, e hoje nós vamos ver do versículo 9 a 19. É a segunda parte da oração. Jesus primeiro ora por si, e por esse relacionamento intrínseco entre ele e o Pai, e agora Jesus vai orar pelos seus discípulos presentes. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. E a última parte que nós vamos ver no próximo encontro na ceia do Senhor. Jesus ora por nós, por mim, por você, por aqueles que haveriam de crer no seu nome. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós somos gratos. Bendito é o teu nome, bendita é a tua palavra. Obrigado por essa oração tão maravilhosa que foi proferida pelo Senhor Jesus Cristo. E que o teu Espírito levou o teu servo João, que estava ali, que ouviu essa oração, a registrar. E essa oração tem sido de grande bênção para o teu povo durante gerações e séculos. E tem sido também uma grande bênção para nós meditar nela. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração nessa hora, nesse momento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um dos momentos mais íntimos na vida de um cristão é o seu momento de oração privada. É aquele momento onde você está sozinho, orando na presença de Deus. E geralmente quando você está em seu momento de oração privada, você diz algumas coisas a Deus que você não diria na presença de outras pessoas, não é verdade? Nas orações privadas nós abrimos, contamos muitas vezes
aquilo que está lá no íntimo do nosso coração. Coisas bastante particulares. Mas que tal abrir o coração diante de Deus na presença dos seus amigos? Isso talvez soasse estranho, não é? Se você começasse a falar dos seus problemas, dos seus pecados, das suas lutas, e os seus amigos estivessem ouvindo isso, ou talvez daquelas coisas mais particulares, não necessariamente pecados, talvez as pessoas ficassem um pouco assustadas com isso. E aqui Jesus ele abre o coração na presença dos discípulos, e isso é profundamente inusitado. É uma oração onde Jesus começa, como nós vimos, do versículo 1 até o versículo 8, orando por Ele mesmo, por esse relacionamento com o Pai, falando de coisas eternas que começaram lá na eternidade, antes de Cristo vir ao mundo. Ele fala a respeito disso. E ele então termina também falando de coisas eternas, depois da sua vinda, de eternidade em eternidade, coisas gloriosas. Cristo abre aqui o seu coração. Ele agora, nos versículos 9 ao versículo 19, ele vai fazer uma oração específica pelos seus próprios discípulos. Quão maravilhoso não deve ter sido ouvir o Senhor Jesus orando pelos discípulos, de forma audível, ali no cenáculo, ali naquele momento onde eles estão se preparando para a ceia do Senhor. E agora Jesus abre a sua boca e começa a orar. E os discípulos então estão ali ouvindo Jesus orar. Você consegue imaginar essa cena ali no cenáculo, Jesus orando pelos seus discípulos? Será que o que Jesus pediu para os discípulos é o que eles pediriam por si mesmos? Será que esse era o tipo de oração que eles esperariam ouvir do seu mestre? Será que o que Jesus intercede à direita de Deus por você é o que você esperaria que Jesus pedisse por você? Com certeza, essa oração de Jesus foi muito surpreendente para os seus próprios discípulos. Mas qual o significado? O que é que Jesus então pede? O que é que ele ora pelos seus discípulos? É isso que nós vamos analisar aqui. Antes de nós entrarmos no versículo 9 até o versículo 19, nós vimos que o contexto geral aqui, obviamente, é o Evangelho de João, especificamente nesse último momento do discurso de despedida, que é essa seção do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Esse discurso de despedida, e João lembra disso, que Jesus sabe que é a sua hora. João 13:1 diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E da mesma forma, agora no capítulo 17, o texto diz mais uma vez, Jesus dizendo: Pai, é chegada a hora, o momento escatológico. Jesus sabe que agora ele vai morrer, é um momento final, é um momento onde aquele plano de Deus, aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15, daquele Salvador, do descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, isso finalmente vai ser concretizado, é a hora. Então essa ideia de hora forma como uma inclusio, que era uma técnica muito usada, literária, para formar esse bloco, do início ao fim. Todo esse momento, esse discurso de despedida está dentro desse contexto maior. É a hora, é o momento. Jesus está indo para a cruz do Calvário. E como é que nós chamamos essa oração? Bom, aqui dentro do discurso de despedida, nós estamos no último momento, onde Jesus vai terminar literalmente com oração. E essa oração tem recebido vários nomes. Alguns chamam de oração sacerdotal de Jesus, oração de consagração, ou simplesmente oração de Jesus. O fato é que ela é chamada de oração sacerdotal, porque geralmente os sacerdotes, quando eles iam entrar no templo, eles oravam por si, eles oravam por aqueles que estavam realizando o trabalho com eles, os outros sacerdotes, e eles também oravam por todo Israel. E de alguma forma nós vemos essa dinâmica aqui em João capítulo 17. Jesus ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos que estão ali com ele, e a partir do versículo 20 ele vai orar por toda a igreja, por aqueles que viriam, obviamente, crer no seu nome. Então, nós vamos usar esse termo mesmo, a oração sacerdotal de Jesus. E essa oração, como nós vimos, tem 3 partes muito claras. Olhe para a sua Bíblia. A primeira parte é a oração pela glória recíproca do Filho e do Pai. Versículo 1 a 8, nós vimos no último sermão.
A segunda parte é a oração pelos discípulos presentes, do versículo 9 a 19, que será o objeto da nossa análise nessa noite. E a última parte é a oração pelos discípulos futuros, do versículo 20 ao versículo 26. Então a ideia principal aqui do versículo 9 até o versículo 19 é Jesus orando e consagrando os discípulos, pedindo que Deus os preserve, que Deus os santifique, para que eles então possam cumprir essa missão, uma missão gloriosa de glorificar o nome de Jesus na terra. Eles continuariam essa obra. A estrutura, portanto, desse texto, dessa oração, ela é dividida em 3 partes. E essa oração tem sido chamada de oração intercessória, e eu prefiro chamar de oração privada intercessória. Há elementos privados, onde Jesus fala a respeito dele mesmo, mas também elementos intercessórios, onde ele está pedindo por alguém. E aqui é onde começa um elemento fortemente intercessório, é no versículo 9, onde Jesus começa então a orar pelos seus discípulos. Então, qual a ideia principal do versículo 9 a 19, e que também será o tema do nosso sermão nessa noite? Jesus ora pelos seus discípulos presentes. Essa é a ideia. Jesus ora pelos seus discípulos presentes. E há 3 ideias, há um fluxo no argumento, no pensamento de Jesus. A primeira é uma oração específica no versículo 9 a 10. Jesus não ora por todo mundo, ele ora pelo seu povo, pela igreja. É uma oração que nós geralmente chamamos discriminatória, não no sentido de discriminação que nós usamos de forma pejorativa, mas no sentido que Jesus discrimina, ele especifica que ele não ora pelo mundo, mas ele ora pela igreja. Em segundo lugar, é uma oração por preservação, do versículo 11 a 16. Jesus ora para que Deus guarde os seus discípulos. Jesus os protegeu o tempo inteiro, mas ele está partindo, então a oração dele é que ele então guarde esses discípulos para que eles então possam desempenhar essa missão de levar o evangelho adiante. E a terceira parte, do versículo 17 a 19, Jesus ora por santidade, ele ora para que eles então sejam cheios da sua santidade, cheios da santidade de Deus. Então são esses 3 aspectos que nós vamos analisar nessa noite. Deixe-me repetir o tema: Jesus ora pelos seus presentes discípulos. Uma oração específica, versículo 9 a 10, uma oração por preservação, versículo 11 a 16, e em terceiro lugar, uma oração por santidade, versículo 17 a 19. Agora vamos analisar verso por verso, começando com o versículo 9, uma oração específica. Jesus já havia falado dos seus discípulos nos versos 1 a 8, no início da sua oração. Mas quando Jesus fala dos discípulos, ele fala dentro de uma forma muito mais descritiva. Jesus está falando de coisas que aconteceram lá na eternidade, aquilo que em teologia nós chamamos do pacto da redenção, desse plano antes de Deus criar o mundo, onde Deus decidiu salvar o seu povo, escolher um povo, escolher pecadores. Antes de criar o mundo, Deus diz: eu vou criar o mundo, e obviamente Deus diz: o homem vai cair, e da massa dos caídos eu vou escolher um povo, e dentro desse povo, para esse povo eu vou enviar o meu filho Jesus, e ele então vai salvar esse povo, e no tempo certo ele vai se encarnar, vai morrer, vai ressuscitar, vai subir aos céus. Todo esse plano já estava lá na eternidade, e nós vemos várias vezes as Escrituras falando a respeito disso, como Pedro, que diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. O Apocalipse, que fala do Cordeiro de Deus, cujo sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Coisas que aconteceram lá na eternidade, que a nossa mente pequenina jamais conseguiria compreender. Lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito, nesse pacto glorioso da redenção, resolveram escolher um povo. E Jesus viria morrer, e é isso que ele está falando aqui nos versículos iniciais. Se você observar os versículos 12, ele diz exatamente isso. Versículo 3, aliás, ele diz assim, 2 e 3, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja essa linguagem: aqueles que me deste.
E ele continua no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus está falando de forma descritiva dos seus discípulos, daqueles que o Pai lhe deu lá na eternidade. Mas agora no versículo 9, Jesus começa então a orar por eles. Há uma mudança aqui de tom. Jesus inicia especificamente uma oração intercessória. E na língua grega, uma tradução mais literal, começa exatamente com um eu bem forte. Eu por eles rogo. Nosso tradutor tem, é por eles que eu rogo. Eu por eles rogo. Eu rogo por eles. E a ideia de rogar, obviamente, implica a ideia de implorar a alguém em nome de outra pessoa. Jesus diz, é por eles que eu rogo por eles. Você vai ver também no versículo 15, essa mesma palavra, que diz assim, não rogo que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus então está rogando pelos seus discípulos presentes. No versículo 20 ele vai rogar pelos discípulos futuros. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus vai orar pela igreja futura, por mim e por você. Mas aqui Jesus está orando pelos seus discípulos. E há alguma coisa que é muito maravilhosa, uma coisa muito maravilhosa nessa oração. Primeiro é uma oração específica. Jesus diz, é por eles que eu rogo, é por eles, por aqueles que me deste lá na eternidade, os eleitos de Deus, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Obviamente o mundo aqui se refere, a palavra mundo aparece em João com vários significados. Às vezes mundo se refere ao sistema do mal, às vezes se refere a aquelas pessoas que estão caídas, mas aqui se refere obviamente àqueles que não faziam parte dos discípulos, aqueles que não foram dados ao Filho antes da fundação do mundo, os não eleitos, especificamente aqueles que viveram no tempo de Cristo. Ele está orando pelos discípulos, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Versículo 9 ele conclui, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É uma oração específica. É uma oração profundamente contrastante. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, por aqueles que o Pai lhe deu. É uma oração também de consagração, onde Jesus está apresentando eles diante do Pai. Jesus, então, conclui a obra que lhe foi confiada pelo Pai, e agora ele está consagrando os seus discípulos, porque os discípulos vão continuar essa obra, esse plano, vivenciando e cumprindo os propósitos de Deus na história. Jesus está orando por eles, eles têm uma missão grandiosa para realizar, e Jesus diz, eu estou orando por eles. E ele continua na sua oração, versículo 10, ora, ou literalmente, e todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Obviamente o que Jesus está querendo dizer aqui é que os discípulos de Jesus podem ser simultaneamente dele e do Pai. É isso que ele quer dizer. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Então, no momento em que os discípulos eram do Pai, eles também eram de Cristo. No momento que eles eram de Cristo, eles também pertenciam ao Pai. Os discípulos, então, agora faziam parte desse relacionamento glorioso entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, então, conclui dizendo, e neles eu sou glorificado. E, literalmente, na língua grega, é em neles. Uma preposição possivelmente locativa, descrevendo o lugar em que Cristo recebe glória. Observe que o tempo todo Jesus vem falando de glória, não é? Ele fala, por exemplo, no versículo 1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Então, glória aqui aparece no início, no sentido da crucificação, da morte. Deus vai ser glorificado na crucificação, na ressurreição de Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo algo diferente. Veja o que ele diz. E neles eu sou glorificado. Aqui o que Jesus está dizendo é que Deus recebe glória pela obra que Jesus está realizando e que ele vai realizar através dos seus discípulos.
Deus vai ser glorificado através, não apenas da obra que Cristo está fazendo neles, salvando eles, preparando eles para enviá-los ao mundo, e Deus então vai ser glorificado neles, nessa obra. Jesus já havia orado pela sua glorificação, mas agora ele vincula explicitamente essa obra realizada por ele, que será realizada na cruz do Calvário, com a obra através dos discípulos. Jesus será glorificado através da vida deles. Isso é maravilhoso. Jesus será glorificado na cruz, mas Jesus será glorificado através dessa obra do Espírito que descerá, como ocorre em Atos 2, e através da pregação do Evangelho, e através do trabalho daqueles apóstolos, quando eles começam a pregar a palavra, e Paulo, e pecadores começam a se converter, e o nome de Cristo começa a se espalhar pela face da terra, Jesus será glorificado nisso. Jesus é glorificado na missão da igreja hoje também, quando nós pregamos o nome de Cristo, quando pecadores se convertem. Nós somos os instrumentos de Deus para glorificar o nome de Cristo. Os discípulos também manifestarão essa glória de Deus ao levarem o nome de Jesus ao mundo, ao participarem dessa missão. Veja, Jesus ele veio buscar um povo para si. E é muito importante nós entendermos esse pensamento missionário de Jesus. Deus envia o que Ele tem de mais precioso para resgatar os pecadores. Jesus funciona como esse missionário de Deus, que vem resgatar aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. E Ele agora então chama esses 11 discípulos, Ele está orando por esses 11 discípulos, esses 11 apóstolos. E agora eles então entram nessa missão, para que o nome de Deus seja glorificado através deles. E mais na frente ele vai orar pela igreja, por mim e por você. Nós entramos nessa obra também de glorificar o nome de Cristo. Essa é uma grande honra para nós. Jesus está orando por eles. E agora, a partir do versículo 11, Jesus começa a orar por preservação. Ele ora especificamente por eles, para que o nome de Cristo fosse glorificado através deles, mas agora Jesus ora para que Deus os preserve. Veja o versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Obviamente Jesus ainda continuava no mundo, ele está falando de forma hipotética, ele está nesse momento final de transição. Ele vai para a cruz, ele vai morrer, ele vai subir aos céus. Jesus então está falando desse momento final. Mas eles continuam no mundo. Jesus sabe que a hora chegou. É questão de tempo, onde ele será assunto aos céus, onde ele vai morrer e ressuscitar, e ele não estará mais com os discípulos. Ele diz isso no versículo 11, eu vou para junto de ti. Ele ia para junto do Pai, ele ia subir como Deus homem, para estar sentado à direita de Deus. E agora Jesus faz essa petição gloriosa. Agora Jesus intensifica a sua oração, e essa intensidade está exatamente nessa frase, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E João capta muito bem isso, ainda que Jesus tenha falado em aramaico, mas obviamente João escreveu o seu evangelho em grego. Na língua grega esse verbo guardar está em uma forma imperativa, que obviamente nem sempre significa apenas ordem, mas também profunda intensidade. Jesus diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pai Santo. E por que Jesus então chama Deus de Pai Santo? Obviamente essa ideia de Deus como um Pai Santo estava profundamente relacionada e a fornecer a razão para o motivo pelo qual Jesus estava orando. Aqueles discípulos precisavam ser preservados e protegidos, e Jesus lembra-lhes em sua oração que eles não serviriam a qualquer Deus, eles serviriam um Pai Santo. É por isso que Jesus está orando por eles, irmãos. Eles vão servir a um Pai Santo, e é por isso que
Isso fornece um motivo para o pedido aqui de que os discípulos sejam protegidos em nome do Pai, bem como um pedido posterior pela santificação deles, quando ele diz no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a petição fundamental de Jesus é que Jesus os preserve, que os guarde. E essa ideia de preservar, de guardar, está profundamente relacionada com a ideia, mais à frente do versículo 17, de santidade. A palavra santo significa ser separado, guardado. Geralmente quando você vai em uma casa, numa loja, aliás, e você muitas vezes planeja comprar um sofá, e você vê aquele sofá bonito, e você então se interessa, vê na vitrine, e de repente você entra na loja, e quando você olha para o sofá de forma mais atenta e mais de perto, e vai se aproximando, você vê aquela placa: vendido. E você fica triste. Isso pode acontecer com um carro, com um objeto. Então, de alguma forma, é exatamente isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Aos olhos de Deus existe uma placa muito clara. Jesus está dizendo: Pai, guarda-os, eles estão guardados, eles estão santificados, eles estão separados, eles já têm dono. Quando você vê aquela placa reservada, você já sabe que aquilo tem dono, não adianta. É isso que Jesus está lembrando aos discípulos: Pai, guarda-os em teu nome. E a ideia do nome de Deus, geralmente para nós tem pouco significado, mas a ideia do nome, isso era algo muito importante na mentalidade judaica, porque o nome de Deus está relacionado a quem Deus é em essência. Então Jesus está orando para que o nome de Deus, aquilo que Deus é, cheio de atributos, e dentre esses a santidade, que ele então guardasse nesse nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. E aqui Jesus vai dizer qual era o objetivo da oração: guarda-os em teu nome, protege-os. Esse verbo grego tem essa ideia de manter, geralmente significava fazer com que, faça com que um estado, condição, fazia com que um estado ou uma coisa continuasse, a ideia de continuidade, essa é a ideia básica aqui. Jesus está orando para que eles se mantenham separados, ilesos, imperturbáveis. Mas Jesus lembra algo muito profundo no versículo 11. Eles precisavam da preservação através dessa proteção, e Deus, como um Pai Santo, iria protegê-los. Essa oração: Pai, guarda eles, protege eles. E obviamente eles precisavam ser protegidos de tantas coisas. Primeiro, eles precisavam ser protegidos deles mesmos. Eles precisavam ser protegidos de Satanás, eles precisavam ser protegidos do mundo, eles precisavam ser protegidos dos enormes perigos que eles iriam enfrentar. Mas acima de tudo, eles precisavam ser protegidos para nunca se esquecerem que o Deus a quem eles serviam era um Deus santíssimo. Mas a outra coisa que Jesus lembra a eles precisavam de preservação através da unidade. Eles nunca deveriam esquecer que Deus era um. E é isso que Jesus diz: para que eles sejam um assim como nós. A oração de Jesus é que o Pai os guardasse deles mesmos, e sobretudo porque Jesus percebe as atitudes divisionistas que tem no coração deles. E é admirável e assombroso perceber que logo após essa oração, logo após esse momento, logo após a ceia do Senhor, João não narra isso, mas Lucas fala isso. Logo após esse momento, eles começam uma discussão entre eles para saber quem dentre eles era o maior, quem era o mais importante. Após essa oração, é assustador, não? Após a ceia do Senhor,
E às vezes nós ficamos espantados com a capacidade humana de não ouvir a palavra de Deus, ou ouvir e não acatá-la. Mas será que nós somos diferentes também? Quantos sermões nós não ouvimos e nos esquecemos? Jesus está orando para que Deus os guarde, sobretudo, em unidade. Eles não poderiam esquecer, assim como nós, ou seja, os discípulos, pela sua fé em Cristo, eles então vão ser levados a essa comunhão e essa unidade relacional do Pai com o Filho. Eles então precisam aprender com a própria Trindade a viver esse relacionamento de profunda unidade entre si. Eles precisam ser um. É por isso que Jesus está orando por eles. E Jesus continua, versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus então diz que enquanto ele estava com eles, Jesus os guardou o tempo todo. E como é que Jesus fez isso? O tempo todo Jesus está advertindo eles, ensinando pacientemente, tendo paciência com seus erros, intervindo nas disputas malucas que eles tiveram, intercedendo por eles para que Satanás não plantasse divisão no meio deles. O tempo todo Jesus estava guardando, protegendo, porque essa é a função de Jesus, é guardar aqueles que o Pai lhe deu, e ele então fez isso de forma fiel. Dentre aqueles 12 apóstolos, nenhum dos 11 se perdeu, exceto o filho da perdição, aquele que não foi dado pelo Pai antes da fundação do mundo, aquele que as Escrituras já falavam a respeito dele, que trairia o Senhor, exceto ele, Judas. E aqui Jesus está citando o Salmo 41, versículo 9. Jesus diz que a traição de Judas, o fato de Judas ter se perdido, o fato de Judas não ter sido guardado, é porque isso cumpria as Escrituras, conforme o Salmo 41, versículo 9, já falavam. Salmo 41, versículo 9, vamos ler esse versículo que diz o seguinte, a palavra do Senhor: até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Vários textos mostravam exatamente isso. Da mesma forma que Davi, em seu reino, em seu serviço real, ele foi traído, Jesus também seria traído. Deus faz com que o caminho de Davi seja profundamente semelhante com o caminho de Cristo, é o que nós chamamos de uma tipologia profética. A vida de Jesus teria profunda semelhança com a de Davi, e uma dessas semelhanças seria exatamente essa: ele seria traído. O filho da perdição. É uma linguagem forte, né? Judas nasceu e se perdeu porque ele não era eleito, era o filho da perdição. E aqui nós entramos nesse grande mistério da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Coisas que nós obviamente não sabemos, mas Jesus, que sabia todas as coisas, ele sabia exatamente porque Judas o traiu. Não fazia parte daqueles a quem foi dado pelo Pai. E Jesus então continua, versículo 13: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus então está indo para o Pai, e ele então está orando, e é interessante Jesus dizer o porquê ele está orando, e eu estou orando, e eles estão ouvindo essa minha oração, para que eles tenham alegria completa. E qual seria o motivo dessa alegria? Porque Jesus os guardaria, o Pai os guardaria. E eles então iam sempre lembrar disso. Os seus discípulos iam lembrar que nunca estavam sozinhos. Cada um deles, com as suas deficiências, com as suas falhas, com as suas lutas, em seus diversos ministérios. Cada um daqueles apóstolos, eles nunca iam esquecer que Jesus havia orado por eles, que Jesus estava sentado à direita do Pai,
e que Jesus os protegeria e que agora o Pai os protegeria. E eles então iam se alegrar, iam saber que Cristo, o Pai, o Espírito, os estavam protegendo. E eles então iam se alegrar. Não há alegria maior na vida cristã do que essa. É você saber que em meio às lutas e às dificuldades e às batalhas, você tem um Salvador sentado à direita de Deus, um Deus homem, um homem perfeito, um homem que tem, como Cristo, como um homem perfeito, ele tem um coração. E você então sabe que sentado à direita de Deus há um coração que bate por você, que pensa em você, que protege você. É impossível não ficar feliz ao ouvir essas verdades tão profundas. E aí, por isso que Jesus diz assim: a alegria deles vai ser completa. Jesus continua: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo, tem peço aí, mas é não rogo, é o mesmo verbo. Não rogo que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que tipo de proteção é que Jesus está pedindo? Que Deus os guarde do mal. E aqui mal pode ter um sentido genérico, no sentido do pecado, das inclinações deles mesmos, mas pode se referir também a Satanás, ao inimigo terrível do povo de Deus, que buscaria tentá-los, acossá-los, desanimá-los o tempo todo. E aqui também no contexto tem a ver com esse mundo que procura fazer mal, que odeia os cristãos, que persegue o povo de Deus. E Jesus diz assim: Pai, guarda-os em teu nome, Senhor. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Deus. Guarda-os no teu nome, Pai. Eles não vão sair do mundo, eles precisam viver no mundo, eles precisam cumprir uma missão, a missão de glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eles precisam cumprir essa missão, mas não será uma missão fácil. Eles precisam de proteção, eles precisam que o Senhor os guarde. Essa é a oração do Senhor Jesus por preservação, uma oração maravilhosa. Os discípulos estão ouvindo Jesus orar por eles. E agora, no versículo 17, há um terceiro movimento na oração. Jesus agora ora por santidade. Jesus diz no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus agora está concluindo essa parte da sua oração específica pelos seus discípulos. E agora Jesus está, de fato, consagrando, santifica-os. Mais uma vez, é uma forma imperativa, da mesma forma que ele diz assim: Santo Pai Santo, guarda-os. Mais uma vez agora nós vamos encontrar essa forma, mostrando essa profunda intensidade. Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o que é que significa santificar? Bom, o verbo santificar significa, o sentido básico na língua hebraica, é a ideia de separar, tornar santo. Mas aqui de forma específica tem a ver com esse ato de consagrar, de dedicar uma pessoa para uma tarefa específica. Jesus está consagrando para que eles agora, separados por Deus, guardados por Deus, para que eles então agora fossem santificados na verdade. Essa é a oração de Jesus. Eles foram separados para um propósito, para uma missão. E o que significa esse santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade? O que é isso? O que é essa verdade? Quando nós olhamos o texto grego, é difícil não compreender que os discípulos entenderam, e João deixa os leitores entenderem isso muito bem, porque quando Jesus ora, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, o Logos é a verdade. E essa ideia de Logos é a verdade, a palavra Logos significa palavra. E geralmente nós lemos esse texto e pensamos que Jesus está se referindo somente às Escrituras, sobretudo o Antigo Testamento. Mas a compreensão aqui é muito mais profunda do que apenas as Escrituras do Antigo Testamento.
Porque essa palavra logos vai aparecer, nós vamos voltar um pouco em João, no capítulo 1, no versículo 1, quando João começa o seu evangelho, ele diz assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E agora no versículo 10, e o Logos estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não conheceu. E o versículo 14, e o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a oração de Jesus é muito mais do que uma compreensão das Escrituras. Jesus está dizendo: santifica-os nessa verdade, que agora com ele chega a sua plenitude. As promessas do Antigo Testamento, as verdades do Antigo Testamento, tudo agora é revelado de forma plena e profunda em Jesus. É essa a verdade. Ninguém consegue mais ler o Antigo Testamento sem vê-lo à luz desse evento glorioso da encarnação, do ministério, da morte, da ressurreição, da assunção, da intercessão de Jesus, da sua segunda vinda. É por isso que no capítulo 1, versículo 17, ainda Jesus diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus agora traz toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus, tudo aquilo que Deus queria ensinar aos homens, agora está claro, está posto. É o que Paulo vai chamar nas suas epístolas, o mistério de Deus que estava oculto agora é revelado. A verdade de Deus para os homens. Jesus, que vai trazer uma compreensão aprofundada das próprias Escrituras. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus é o próprio hermeneuta de Deus, é o exegeta de Deus, é quem explica a Deus, e é quem explica a própria revelação de Deus, que são as próprias Escrituras. É isso que Jesus está dizendo aqui. Geralmente a nossa interpretação é muito pobre desse texto. Santifica-os na verdade, tem a ver exatamente com a verdade desse evento de Cristo, que obviamente depois seria escrito também no Novo Testamento. Em certo sentido, tem a ver com as Escrituras, mas é muito mais do que isso. É esse evento glorioso, são essas verdades gloriosas que Deus revela através da pessoa bendita de Jesus. Santifica-os na verdade. O Logos é a verdade. E é por isso que Jesus vai dizer no capítulo 14, versículo 6, vejam como tudo está conectado na mente dos leitores, eles iam ler e iam perceber: eu sou a verdade. O Logos é a verdade. Essa é a oração de Jesus. Mas continuando ainda, no versículo 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus então os santifica, Jesus os consagra, porque eles têm essa grande missão. E que missão é essa? A missão de levar a verdade da pessoa bendita de Jesus para o mundo. Essa é uma missão gloriosa, vocês vão levar a verdade. E é por isso que Jesus vai dizer de forma bela, no versículo 19, é a favor deles que eu me santifico. E o que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer que ele estava se santificando em favor deles? Obviamente Jesus não pode ser mais santo do que ele é, não é esse sentido. É a mesma coisa quando nós oramos o Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Você não pode pedir que Deus adicione mais santidade a Ele mesmo. Não é esse o significado. Aqui Jesus está dizendo de forma bastante simples que essa santificação tem a ver exatamente com o seu estado de humilhação e essa separação, essa obra, onde Jesus estava se santificando, se entregando por eles.
Aqui, quando Jesus diz eu me santifico por eles, ele localiza a expressão e o propósito da sua missão como sendo a cruz. É na cruz onde ele será santificado ao extremo. É na cruz onde nós vamos aprender sobre a santidade de Deus ao extremo. É na cruz onde nós vamos aprender sobre o horror do pecado aos olhos de Deus ao extremo. A cruz é a sua exaltação. É o lugar irônico da reviravolta divina. A cruz é a derrota do príncipe deste mundo. A cruz é o estabelecimento da igreja como um ato final da sua missão. E é isso que Jesus diz exatamente lá em Isaías, no servo sofredor, que nós lemos, aliás, em Isaías, no servo sofredor. Quando ele diz assim, Isaías diz que ele verá o fruto penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele então vai se entregar, ele vai ser separado, ele se entrega pelo seu povo, ele se santifica, ele se dá, ele se separa por nós. Ele se entrega à cruz do Calvário. E a autoconsagração de Jesus é o fundamento sobre o qual a igreja está santificada. Ele mesmo se santifica. E é a favor deles, não do mundo, mas deles, que eu me santifico. Para que eles também sejam santificados nessa verdade. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava separando um povo para si. Ele estava comprando não apenas aqueles 11 discípulos, mas a você e a mim, se você é um verdadeiro cristão. Ele estava nos comprando para que nós também fôssemos santificados na verdade da pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que Jesus está orando. E aqui nós vemos, irmãos, doutrinas maravilhosas. Aqui nós vemos a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós vemos o ser de Deus em toda a sua glória e sua majestade. Aqui nós aprendemos sobre a doutrina do pacto da redenção, de coisas que acontecem lá na eternidade. Aqui nós aprendemos sobre a soberania de Deus, escolhendo aqueles que de fato serão salvos. Mas aqui nós vamos encontrar uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina da intercessão. É a doutrina que nos ensina que Jesus intercede pelo seu povo. E é isso que nos diz o texto de Isaías 53, se você voltar rapidamente, Isaías 53, lá no final do versículo diz exatamente isso. Diz, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus intercedeu pelos transgressores. O que é interceder? É você pedir em favor de alguém. E Jesus fez isso de várias formas nas Escrituras Sagradas. Em todo o Antigo Testamento nós vemos a intercessão de Jesus em sombras. Por exemplo, através daqueles patriarcas, os sacrifícios, quando eles oravam pelas suas famílias. Ou quando aqueles sumos sacerdotes estavam intercedendo por Israel. Isso era uma sombra da intercessão de Cristo, o sumo sacerdote. E é por isso então que Deus recebia aquela intercessão, porque Deus via o intercessor naquelas sombras. Mas Jesus também intercede algumas vezes de forma maravilhosa no Antigo Testamento. Por exemplo, lá no livro de Zacarias, nós vemos ele como o anjo do Senhor, ainda o Cristo pré-encarnado, ele não tinha se encarnado, não era Deus homem. Nós vamos ter essa figura gloriosa do anjo do Senhor, lá no livro de Zacarias, se você abrir rapidamente aí sua Bíblia, no livro de Zacarias, no capítulo 1, há um momento maravilhoso aí, no versículo 12, Zacarias 1, versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado já faz 70 anos? Aqui nós vemos Cristo intercedendo por Jerusalém, pelo seu povo, por Israel que estava no exílio, e é por isso que Deus então liberta Israel do exílio e os traz, é porque nós temos esse anjo intercessor, intercedendo pelo seu povo. Nós vemos isso também em Lucas, abra sua Bíblia, o Cristo já encarnado, intercedendo pelos seus discípulos, lá em Lucas,
no capítulo 22, nós temos essa oração maravilhosa de Jesus. Logo após essa oração, logo após, Lucas 22, 31 e 32, assim, Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando, pois, te converteres ou te arrependeres, fortalece os teus irmãos. Simão, Simão. E por que Jesus está intercedendo? Porque eles estavam discutindo após a ceia do Senhor, após esse momento. É por isso que é inacreditável as coisas que podem acontecer no meio do povo de Deus, no meio de uma igreja. A igreja pode sair do seu melhor momento para o seu pior momento. Os discípulos estavam ali na ceia do Senhor e saíram, estavam discutindo quem era o maior. E Jesus então vai perceber que tem a mão de Satanás. E diz: Simão, Simão, Satanás quis peneirar vocês, e aqui ele usa o plural, vocês como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aqui Jesus vai usar uma outra palavra, pelo menos Lucas vai usar uma outra palavra que é rogar. Existe o rogar, que é um pedido, mas aqui esse verbo que Lucas usa, delmai, é no sentido de um profundo pedido. Eu roguei, eu clamei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Enquanto Jesus esteve com os seus discípulos, ele orou e intercedeu por eles. Mas Hebreus capítulo 7, 25, diz que Jesus, quando subia aos céus, ele também intercede pelo seu povo. Hebreus 7, 25, abra sua Bíblia, a palavra de Deus diz exatamente isso. Diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje nós temos o mesmo Cristo sentado à direita de Deus que intercede por nós. E você pode perguntar: como é que Jesus intercede por mim? Será que ele fica pedindo ao Pai? Existe uma comunicação, os teólogos obviamente debatem sobre isso. Alguns imaginam que a própria presença de Cristo ali sentada à direita de Deus, ela é intercessória. O fato de existir um Deus homem ali que morreu pelo seu povo, naturalmente tem um poder intercessório, mas outros percebem que essa ideia de intercessão envolve uma comunicação. Essa é a ideia natural, ou seja, de fato Cristo, ele intercede por nós sentado à direita de Deus. E por quê? Porque nós fomos dados a ele, porque ele nos comprou, porque faz parte da sua obra. Ele intercede por nós. Lá sentado à direita de Deus, o nosso Salvador intercede por mim e por você. E é por isso que nós ainda continuamos no caminho do Senhor. É por isso que nós somos protegidos, é por isso que nós nos alegramos apesar das lutas, é por isso que nós somos santificados. É porque Jesus tem orado por você e por mim. E há um quadro muito bonito, eu já falei a respeito desse quadro aqui, ele é chamado Mãos que Oram. E esse quadro ele foi composto por um homem chamado Albrecht Dürer, um alemão no século XVI. E esse quadro, depois vocês podem procurar no YouTube, vocês vão ver essas mãos que oram. E a história desse quadro é maravilhosa, a história de dois irmãos. Eles sonhavam em ser artistas, e obviamente eles eram muito pobres, e eles então decidem que iam fazer um sorteio, e um deles ia trabalhar para que o outro pudesse estudar, se tornar um artista famoso. Eles fazem um sorteio, e Dürer então é aquele que vai estudar, e o seu irmão precisa trabalhar nas minas. E o acordo era simples: quando ele então ganhasse algum dinheiro, então ele voltaria com esse dinheiro para buscar o irmão, e o irmão então voltaria e iria estudar, e o outro, obviamente, se não tivesse vencido na vida, ia trabalhar para o seu irmão. E eles fizeram esse acordo. E ele então volta, depois de muito tempo, e se torna alguém famoso. Ele então voltou para cumprir a sua parte. E então, quando ele encontra o seu irmão, ele percebe que o seu irmão, como ele era um excelente artista,
mas pelo fato de ter trabalhado anos e anos nas minas, as suas mãos estavam completamente destruídas. Ele não poderia mais ser artista, o seu irmão. Ele então chega em casa e vê o seu irmão orando, e vê aquelas mãos cheias de veias, aquelas mãos encalejadas. Ele então pinta esse belíssimo quadro intitulado Mãos que Oram, imortalizando o amor, o sacrifício, a generosidade do seu irmão por ele. Esse é um quadro maravilhoso. É um quadro que nos lembra exatamente dessas mãos unidas. O seu irmão estava orando, intercedendo por ele, enquanto ele estava em suas labutas e em seu trabalho. Talvez até, muitas vezes, esquecendo do seu irmão. Às vezes nós nos esquecemos de orar e nós somos negligentes. Mas louvado seja Deus que nós temos mãos que oram por nós no céu. Lembro de Moisés, quando ele fica com as mãos levantadas, e quando ele baixava as mãos, o povo de Israel perdia a batalha, e quando ele levantava, o povo vencia. Nós temos mãos gloriosas do Salvador que intercede por mim e por você. Mãos que nunca baixam, mãos que estão sempre clamando pelo seu povo e pela sua igreja. É por isso que a intercessão de Jesus é a segurança da nossa fé, meus irmãos. É a certeza da nossa santidade. Como é bom saber que nós temos um Salvador que intercede por nós. E é por isso que nós estamos hoje participando da ceia do Senhor, porque é um Salvador que tem pedido por mim e por você. Se não fosse graças a Ele, nós já estaríamos há muito longe dos caminhos do Senhor. Satanás já teria nos destruído, já teríamos sido consumidos por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas inclinações terríveis. Mas Ele, como um pastor, como Ele orou ao Pai, eu não vou perder nenhum deles. Nenhum deles. Mas outra aplicação interessante é que a intercessão divina muitas vezes é desconectada das nossas petições, não é? O que Deus enxerga sobre nós e o que Ele quer para nós, na maioria das vezes, não é o que nós queremos ou o que nós enxergamos. A oração de Jesus é que nós sejamos protegidos para realizar a missão de glorificar o nome de Jesus. Nós pensamos em fama, nós pensamos em bens, objetos, carreira, pensamos em tantas coisas que não são erradas em si mesmos, mas nós colocamos Deus em último lugar. Mas o que Jesus está pensando em nós, Ele está pensando em nos usar como instrumentos para que o nome dEle seja glorificado em nossas profissões, em nossos trabalhos, em nossos lares. Ele está orando para que nós sejamos mais santos, para que nós oremos mais, para que nós nos consagremos mais. Que desconexão muitas vezes há entre a oração de Jesus, a intercessão de Jesus e a nossa. É por isso que Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, sem som, nós não ouvimos, e muitas vezes a minha impressão é que nós oramos alguma coisa e o Espírito diz, não, nada disso, não é isso que ele precisa. Porque Deus vai sempre nos dirigindo para outros caminhos, para vivermos mais perto dEle. E a maior obra da igreja é glorificar o nome de Jesus. Essa é a nossa missão como igreja, como crentes. E a alegria da igreja está nessa certeza. E aqui é uma aplicação maravilhosa. A alegria da nossa vida está na certeza de que Jesus cuida de nós. E a nossa alegria precisa ser completa. Nós vivemos em um mundo profundamente triste, ansioso, deprimido, pessoas que não sabem lidar com a morte, com as doenças, com a velhice. Mas nós somos chamados a viver em uma alegria completa. E essa palavra é maravilhosa. Completo significa cheio, pleno, ausência de qualquer outra coisa. A nossa alegria precisa ser completa. E a última aplicação, finalizando, é que Deus nunca usou, meus irmãos, nem nunca usará um povo que não seja santo e consagrado. Nunca Deus usou pastores, presbíteros, diáconos, famílias, crentes que não fossem santos e consagrados ao Senhor. E a minha oração é que essa oração de Jesus por mim e por você, obviamente foi primordialmente pelos discípulos,
mas nós somos continuadores, em certo sentido, dessa missão. Nós somos chamados a nos lembrar que nós somos instados a viver em santidade. Esse é o povo que Deus quer, um povo santo, um povo que tenha temor a Deus. Essa é a oração primordial de Jesus, que nós sejamos santos. E Deus vai usando várias circunstâncias na nossa vida para nos tornar mais santos. Deus nos dá a sua palavra, as suas promessas, os seus mandamentos, mas nessa noite Deus nos dá um meio maravilhoso para crescermos em nosso caminho de santidade, o sacramento. O sacramento, diferente da pregação, é um elemento visível do nosso relacionamento com Cristo. Quando nós chegamos nessa mesa, nós nos lembramos que nós fomos chamados, separados, estamos em uma profunda comunhão com Cristo, para vivermos em santidade, para sermos o seu povo, para sermos luz nesse mundo. Ninguém vem para essa mesa sem se autoexaminar. Ninguém deve vir, como Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa mesa é para crentes verdadeiros, crentes que dão um bom testemunho, crentes que vivem para a glória de Deus, não crentes que têm vida oculta, não crentes que estão na igreja, mas o seu coração está distante de Deus. Para esses a mensagem é: afaste-se da ceia do Senhor, se arrependa para depois voltar à ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o momento para aqueles que compreendem que não podem se relacionar com Jesus sem viverem em santidade, pois foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi para isso que Ele orou e continua orando por nós, para que nós sejamos um povo santo, e é assim que devemos participar da ceia do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E a nossa oração nessa noite é que o Teu bondoso Espírito Santo possa aplicar essas verdades profundas que ouvimos em nosso coração. Nós somos o Teu povo, e nós somos o Teu povo graças a esse poderoso e majestoso intercessor, que orou pelos discípulos e orou por nós, que orou por preservação, por proteção, por unidade, orou por santidade, orou para que a Tua igreja possa cumprir essa missão de glorificar o Teu nome. Essas coisas são vitais, são as mais importantes, e muitas vezes nós consideramos as menos importantes em nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que possamos viver como Teu povo, compreendendo as prioridades do Senhor para a nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.